Vamos falar sobre a salvação da alma. É um tema que vai mexer conosco. Você que deseja uma vida em profundidade com o Senhor e nadar em águas profundas, então fique bem concentrado, procure não se distrair, para que então o Espírito Santo de Deus possa realmente revelar a sua palavra e você saia daqui com a convicção e com o desejo de crescer no Senhor. Isaías 63, 2 e 3 diz assim a palavra: porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Queria que você guardasse essa expressão aqui, versículo 3. O lagar eu o pisei sozinho. Agora, por favor, mais um texto. Abre em Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, versículo 23. A palavra do Senhor, ela diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nesta noite tão memorável para nós, o teu povo, é um tempo muito especial porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Desvenda os nossos olhos para que possamos enxergar além da letra a Ti, tocar a Tua realidade, sermos, ó Pai, tratados pelo Senhor. Tome as nossas mentes, aquieta a nossa mente, aquieta a nossa alma e fale com cada um de nós da maneira que Tu desejares falar. Pai, repreende todo o espírito contrário ao conhecimento de Ti, o único Deus verdadeiro, e de Teu amado Filho, nosso Senhor. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Filho, de Cristo. Pai justo, e Teu Espírito possua as nossas mentes, o nosso entendimento. Esclarece a nossa mente, ó Pai, para que então a Tua palavra possa ser revelada, interpretada. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, queremos passar aqui refletindo na Tua palavra. É no nome de Teu amado Filho Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, nós vamos hoje identificar dois aspectos fundamentais dentro da palavra do Senhor. Para que a gente então não confunda o que é a obra da cruz com o caminho da cruz. A obra da cruz é aquilo que Cristo fez por nós, nos tornando seus filhos, nos regenerando. Aquele lagar ele pisou sozinho, nós lemos lá em Isaías 63. Então, a obra da cruz, ele fez sozinho. A obra da cruz nos torna filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que o nosso pecado foi colocado sobre o Senhor e Ele carregou sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então esta é a obra da cruz tão maravilhosa, nós nunca podemos nos esquecer. É uma palavra que de fato nos libertou daquilo que nós éramos, nos transformou naquilo que nós somos hoje. O que nós éramos? Éramos espiritualmente mortos, vivíamos em delitos e pecados, éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Então nós vivíamos no mundo de trevas. Então Cristo veio, tirou deste império das trevas e nos transportou para o reino Filho do seu amor, onde nós temos ali a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados. Foi um resgate tremendo, um resgate tão maravilhoso. Mas, irmãos, a obra da cruz,
ela trata com a nossa natureza adâmica pecaminosa. Nós nascemos pecadores, o pecado habitava em nós, então Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso pecado já foi removido, graças ao Senhor, pela obra da cruz, porque na cruz Ele matou o nosso pecado e tirou das mãos de Satanás todo o direito que ele tinha a respeito de nós. Aliás, lá na cruz Ele destruiu, Hebreus 2,14, não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. Tanto é que o diabo não tem nem mais o inferno. Quem tem a chave do inferno é o nosso Senhor. Então Ele comprou até o direito, por justiça. Claro que Lúcifer e seus demônios foi criação de Deus, mas eles se rebelaram e desceram, porque queria ser mais do que Deus. É o princípio da arrogância. E hoje nós vemos aí muitos filhos espirituais do diabo, que são muito arrogantes, os narizes empinados, né? Parece que tem o rei na barriga, né? Eu que sei, são pessoas terríveis, não dá nem para ficar perto. É tão arrogante, é tão, sabe, de todas as coisas, que é complicado vocês caminhar com pessoas que são dessa natureza. Mas Cristo veio fazer uma obra completa e plena no Calvário. Ele veio aniquilar a nossa velha natureza pecaminosa, adâmica. Então isso Ele fez sozinho, Ele fez perfeitamente no Calvário. Mas, quando nós nascemos de novo, o Senhor Jesus faz aquele convite. Irmãos, não é algo compulsório. Por isso que é um convite, é para quem quiser. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então aqui nós vamos entrar agora no caminho da cruz. Então fique bem claro, a obra da cruz nos liberta do pecado, nos torna filhos de Deus. Mas, queridos, Deus vem habitar em nosso espírito. O Santo dos Santos aqui na terra é o nosso espírito regenerado. Ele estava morto em delitos e pecados, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Colossenses 5:23 vai dizer que nós, seres humanos, somos tripartidos. Somos espírito, alma e corpo. Espírito e alma. Então, como que nós vamos identificar ou discernir? Porque a palavra fala que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. O discernimento é pela palavra. Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, é interessantíssimo que nós discernimos o que é alma, o que é espírito regenerado. O nosso espírito regenerado, ele foi regenerado quando o Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor, então ele veio para dentro de nós, conectando com o nosso espírito morto. Então houve a regeneração. Essa regeneração, ela aconteceu pela palavra de Deus. Vocês se lembram? 1 Pedro 1:23 diz assim: porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a qual é viva e permanente. Tiago 1:18 fala que, segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então é a palavra quem nos regenera. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 25: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me, Senhor, pela tua palavra. E a realidade dessa palavra que vai nos vivificar, a palavra em si, ela é apenas letra. 1 Coríntios 15:45 vai dizer que Cristo, Ele é o Espírito vivificador, é aquele que nos dá vida. Isso é maravilhoso para nós. Então nós temos vida em Cristo, porque Cristo é vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós temos vida, porque Ele é o Senhor da vida. 1 João 5:12 diz que aquele que tem um filho
tenha vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é maravilhoso. E para que nós tenhamos a vida, Ele removeu o nosso pecado inteiramente. Agora, queridos, se você nasceu de novo, você que está aqui nesta noite, eu não sei aqui quem nasceu de novo ou quem não nasceu de novo. Deus sabe e você também sabe. Agora o Pai, Ele vai começar em nós um processo de salvação da alma. Vocês se lembram? Filipenses 1,6, que diz assim: aquele que em vós começou uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Queridos, o nosso Pai, Ele diz que vai começar essa boa obra e vai completá-la até o dia de Cristo, mas salvação da alma, mas nós já não somos filhos de Deus em Cristo Jesus? Absolutamente correto. Mas o problema agora é que você tem uma alma, não é que você tem, você é uma alma. Alma, as faculdades da alma nós sabemos, é emoção, é pensamento, é volição, vontade, são sentimentos, força. Então tudo isso está relacionado à vida da alma, a alma vivente. O espírito foi regenerado, agora o Pai vai trabalhar para salvar a nossa alma. Queridos, e nós não sabemos muitas vezes quem nós somos. Nós temos uma alma doente, temos uma alma enferma, temos uma alma dura e complicada de se lidar. Porque senão não haveria tantas guerras no mundo, senão não haveria tantas intrigas entre os irmãos, tantas frustrações entre os irmãos. Não estou nem falando de mundo, falando naquilo que concerne a vida da igreja, o corpo de Cristo. Agora, queridos, como é que Deus o Pai vai salvar nossa alma? Como que Ele vai A nossa alma não se regenera. Nossa alma ela tem que ser salva, para que a nossa vida da alma, com a vida do Espírito que foi regenerado em nós, elas andem em harmonia. Eu vou me voltar aqui sobre a encarnação de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele era Deus, Ele era um com o Pai, vivia uma vida espiritual, entrelaçada, mesclada. Eu e o Pai somos um, disse o nosso Senhor em João 3, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mas, queridos, quando Jesus Cristo Ele se fez carne, Ele ganhou uma natureza humana. Agora, preste atenção. Essa natureza humana de Jesus Cristo, nós temos que ler o Novo Testamento para verificarmos como que andava harmonicamente. Não havia conflito na alma de Cristo, na natureza humana de Cristo, não havia um conflito entre Jesus e o Cristo. As duas naturezas do Redentor caminhavam harmonicamente, elas não se contradiziam, era uma alma tratada. Assim também era a vida do apóstolo Paulo e de tantos outros irmãos. Agora o Pai também deseja fazer isso comigo e com você. Por exemplo, tem um texto que nós citamos bastante e gostamos de falar dele, de Gálatas 2:20. Queridos, aquele texto ali é um texto muito particular do apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse texto não pode ser confessado por muita gente, não. Romanos 6,6 pode ser confessado, porque nosso velho homem foi com ele crucificado, mas ali Paulo está falando de si, que ele estava crucificado com Cristo e que quem vivia não era mais ele, mas era Cristo, ou seja, a alma de Paulo estava tratada. Estão me compreendendo? Uma vida crucificada é uma alma tratada. Quando nós temos uma alma crucificada, ou a carne, alma e carne no grego é a mesma coisa, vida da alma é a vida psique. Nós já temos a vida zoe de Deus, mas temos uma vida psique também. Essa vida não vai ser anulada, a tua personalidade não vai ser anulada, Deus não vai tirá-la de você, Deus quer salvá-la. Estão me compreendendo? E para isso, Ele quer também o Espírito Santo, que nós
tenhamos a mesma experiência que teve Paulo. Não mais eu, mas Cristo. Este eu é o egocentrismo do ser humano. E ele tem que estar na cruz. Por isso que Paulo também vai enfatizar, dizendo de uma outra maneira, dizendo o seguinte, lá em Gálatas 5, versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paixões e concupiscências não está no campo do espírito, está no campo da alma. O nosso espírito está resolvido, foi regenerado, onde o Pai, o Filho e o Espírito habitam nele. Nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nosso espírito, 1 Coríntios 3,16, e que o Espírito Santo habita em nosso espírito, 1 Coríntios 6, verso 19, e que o Espírito do Cristo glorificado habita em nosso espírito, Gálatas capítulo 4, versículo 6 em diante. Vai mostrar, e porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Quando nós vamos orar ao Pai, todo filho de Deus vai orar Pai. Todo religioso ora, ó Deus, nós estamos, essas coiseiras que vocês já conhecem, né? Agora, o Filho de Deus, porque quem clama é o próprio Filho. O Filho que tem uma intimidade com o Pai, uma relação com o Pai, é o Espírito Santo. Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então, segundo a vontade do Pai, Romanos 8, é que Ele intercede por nós ao Pai. Então, é o Filho que habita em nós, que clama ao Pai, então nós podemos orar. Agora, queridos, como que Deus vai salvar a nossa alma? Quais são os mecanismos que Deus vai usar para salvar a nossa alma? Eu disse para vocês que a nossa alma, ela é terrível. Hoje nós tratamos pela manhã, cura as minhas feridas. Vimos alguns pontos específicos relacionados à alma. Vimos muitos detalhes, né? E vamos ver hoje à noite muitos detalhes e como que Deus então começa uma obra, boa obra em nós para salvar a nossa alma. Porque, irmãos, se nós não tivermos a nossa alma salva, nós nunca vamos adentrar numa plenitude de Cristo. Nós iremos participar, se a nossa alma não for tratada, da segunda ressurreição, não da primeira, porque da primeira ressurreição só quem irá participar, somente os maduros, ou em outras palavras, os vencedores, aqueles que irão reinar com Cristo, porque na primeira vinda de Cristo Ele voltará de uma maneira invisível, como ladrão da noite, ninguém vai ver. Agora numa segunda ressurreição, sim, aí Ele vai voltar, todo olho verá, porque lá em Tessalonicenses, na segunda vinda de Cristo, para buscar aqueles que terão que ser aperfeiçoados, ou seja, a sua alma tratada, vão ficar, são filhos de Deus, mas vão ficar, não vai subir. Agora aqui é uma pergunta muito interessante, irmãos, nós temos, você que está aqui nessa noite, tem uma convicção de que você vai participar da primeira ressurreição? Você se considera uma pessoa madura? Irmãos, falta muito campo para nós alcançarmos a maturidade espiritual. O que é uma maturidade espiritual? A formação de Cristo em nós. Quando o nosso coração, a nossa mente desejar o Senhor, como está escrito, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, vamos olhar aqui, capítulo 10, versículo 27, vamos ler só o 27, perdão, queridos, é Lucas 10, 27, me desculpe, 10, 27, quando eu estava tratando aqui com aquele bom samaritano, aí chega no versículo 27, isso aqui é uma alma tratada, porque ele estava respondendo aqui aquele intérprete da lei, porque ele sabia toda a lei, mas não tinha nenhuma realidade. Se você ler a parábola aqui do bom samaritano, você vai perceber que saber toda a lei, saber toda a Bíblia, não faz de você um filho de Deus, não, faz de você um crente chato, crente mesquinho, conhecedor de Bíblia. Que adianta ter Bíblia na cabeça? Conhecer a Bíblia de capa a capa e ser um enganador, ser não vou nem falar aqui, mas olha aqui,
Versículo 27. A isto ele respondeu. Olha aqui que quando a nossa alma for tratada, nós vamos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração está no campo aqui das emoções. Queridos, uma pergunta: você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Não ama, irmão, não ama. Porque se ama, a tua vida seria muito mais diferente hoje. Porque nós somos cheios de nhenhenhé, entende? Uma alma não tratada é uma alma doída, uma alma ressentida, uma alma magoada, uma alma amargurada, uma alma iludida, terrível. Uma alma cheia de si mesma, é uma alma que, se não ligar no dia do aniversário, fica chateado. Uma alma que quer estar sempre em evidência, quer os primeiros lugares. Quem ama o Senhor de todo o coração, esquece de si mesmo, porque não sobrou nada para mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É assim que nós amamos o nosso Senhor? Porque quando nós temos uma alma tratada, consequentemente nós também iremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Queridos, nós somos muito cheios de nós mesmos. Deus quer fazer a salvação da alma agora junto conosco. Ele vai mostrando as nossas enfermidades, que é da alma. Ele vai revelando, vai deixando claro para nós, vai mostrando que você é nervosinho, que você é nervoso, que você é irritado, que você é explosivo, que você gosta de passar a perna nos outros e fala que foi o outro. Você sofre de muitas doenças e projeta suas doenças na outra pessoa. E eu estou assim por culpa daquela pessoa. Você é uma alma doente, ferida, amargurada. Agora Ele quer salvar a nossa alma. E Ele vai usar, irmãos, nós vamos ver aqui, 4 coisas fundamentais. Se der tempo, nós vamos tratar dessas 4 coisas. Primeiro, Ele vai usar a pessoa do Espírito para tratar com a nossa alma. Segundo lugar, a palavra. Terceiro lugar, Ele vai usar as circunstâncias. Em quarto lugar, Ele vai usar a dor. A dor. Porque a dor é a única maneira de Deus chamar a nossa atenção. Não é assim? Porque Ele quer salvar a tua alma. Vocês se lembram quando Pedro, no final da sua carta, ele fez um resumo muito interessante, dizendo para Silvano: olha, Silvano, essa aqui é a genuína graça de Deus. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, quase que no final da sua carta, ele diz aqui algo muito interessante. 1 Pedro 5, versículo 12, ele diz assim, olha só, 1 Pedro 5,12: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Esta é a genuína graça de Deus, e nela estáis firmes. Queridos, o que é a genuína graça de Deus? Não está falando daquela graça que nós somos salvos, de Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não veio de vós, é dom de Deus. Agora, esta genuína graça de Deus, queridos, para você entender a genuína graça de Deus, você tem que ler a 1 Pedro até aqui. Os 5 capítulos até no versículo 12. O que Pedro trata nessa carta? Vamos lá, vamos fazer passar por cima de uma forma panorâmica para verificarmos. Abre em 1 Pedro, para você saber o que é a genuína graça de Deus. 1 Pedro 1, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar
que nós fomos regenerados para uma viva esperança, que é para a gente perceber que é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, somos guardados pela fé no poder de Deus. Mas quando chega no versículo 6, ele começa a mostrar onde que nós seremos ou obteremos essa genuína graça de Deus, como também vamos obter ou alcançar a fé preciosa. Ele já nos deu a fé para nós crermos, mas existe uma fé preciosa, tem que passar pelo fogo. Essa é a genuína graça de Deus. Então, versículo 6 ele diz assim: nisto exultais. Exultais por quê? Porque nós fomos regenerados. Versículo 3: nisto exultais, embora no presente por breve tempo. Esse breve tempo, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9 vai dizer que esse breve tempo é até a volta dele. Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Acompanhe comigo aqui. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, preste atenção. Mas nós não somos salvos, regenerados em Cristo? Sim, o teu espírito é, mas Deus precisa salvar sua alma. E Ele vai usar a circunstância, vai usar a dor, vai usar a cruz, vai usar a pessoa do Espírito e a palavra para tratar conosco. E aí ele começa a falar sobre as dores. Então, queridos, a nossa alma, ela precisa ser purificada. Como que se purifica uma alma? Com o sangue de Jesus? Não, claro que não. Existem muitos pregadores e muitos escritores de livros que talvez por falta de revelação não entenderam a obra da cruz. O que nos purifica dos pecados é o sangue de Cristo, nos torna os nossos pecados mais brancos do que a neve, e a cruz trata com aquilo que você é. Não sei se você se considera uma pessoa, como o Demir falou aqui, se você tem vergonha na cara, se você, seja lá o que for, a cruz trata com o safado, com o ignorante, com o traidor. A cruz trata com o pecado do homem, mas o sangue não trata com a nossa alma. Ele quer salvar a nossa alma, Ele quer que a nossa alma se submete a Ele de uma forma voluntária. De que maneira? Obedecendo a sua palavra, ou em outras palavras, praticando aquilo que já foi revelado. Olha aí 1 Pedro 1, versículo 22, diz assim: tendo, essa palavra tendo, sabe o que significa essa palavra tendo? Endo é um gerúndio. O que é um gerúndio? É um presente contínuo. Tendo purificado a vossa alma pelo sangue de Cristo. É isso que está escrito aí? Não. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o quê? Por que a nossa alma tem que ser purificada? Qual que é a finalidade? O amor fraternal. O que é o amor fraternal? O amor entre irmãos. O amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Queridos irmãos, deixa de ser hipócrita, achando que você ama seu irmão ardentemente, porque não ama. Porque se você ama seu irmão ardentemente, você quer ficar perto dele, você vai sentir saudade dele. Irmãos, essa é a nossa realidade. Vamos ser sinceros diante do Senhor, e temos que considerar isso aos pés de Cristo, porque o amor dele foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, para a gente fazer com que a nossa alma responda ao Senhor de uma maneira voluntária. Aí sim nós podemos dizer e citar aquele texto, porque o Espírito quer que nós ganhemos essa experiência. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Cristo vivendo em mim, o que isso significa? Significa que Ele tem o governo sobre a minha vida é governada pelo Senhor, mas quem governa a nossa vida é nós mesmos. Nós sufocamos o Espírito. Paulo diz, não apagueis o Espírito. E aí Deus, Ele vai tratar, Ele vai fazer uma cirurgia em nós. Você pensa que quando Deus lhe entristece, você pensa que Deus fica feliz com isso? Não fica, mas é necessário Ele lhe entristecer, porque nós somos duros, nós somos inquebráveis, mas Deus vai usar a dor para quebrar a tua alma, para quebrar a tua vontade, para quebrar a tua rabugentice. Ele vai trazer dor para a sua vida. Abra lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Observa aqui, irmãos, que coisa mais interessante. 3, versículo 31. Lamentações 3, 31 em diante. Diz assim: olha que palavra linda aqui, irmãos. O Senhor não rejeitará para sempre, graças ao Senhor, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Agora, olha o 33. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele entristece, mas não é de bom grado. Mas Ele é Pai, e Ele precisa nos entristecer, para que a gente olhe para Ele e comece a depender dEle. Irmãos, nós somos muito arrogantes, nós somos cheios de nós mesmos, essa nossa natureza inclinada para o mal é terrível. Paulo fala assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza anímica, almática, tem que ser levada à cruz, viver uma vida de cruz. Quando nós levamos uma vida de cruz, Ele vai usar também a cruz. Quem que vai se manifestar em nós? Vou me reportar de novo aquele texto. Muitos falam, mas falam da boca para fora. Paulo diz em 2 Coríntios 4,10: levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus. Presta atenção, você está me entendendo aqui? O texto diz assim, 2 Coríntios 4,10: levando sempre e por toda parte a mortificação ou morrer de Jesus em nosso corpo. Para quê? Esse para quê aponta para um propósito, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. O mundo aí fora quer ver em nós a manifestação da vida de Cristo. O que é a manifestação da vida de Cristo em nós? O que é? Olha, eu sei muito da Bíblia. Olha, eu sou um excelente pregador. Olha, eu oro demais. O mundo não quer ver nada disso. O que nós somos nele? 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3 diz assim: porque vós sois a nossa carta, conhecida e escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O mundo aí fora, se você é filho de Deus, eles irão fazer uma leitura da sua vida. E o que eles estão vendo em nossas vidas, irmãos? Eu sou um excelente atleta de futebol, eu sou um bom médico, eu sou um bom psicólogo, eu sou um bom. Não, o mundo não quer ver isso, o mundo quer ver em nós Cristo. O dia que o mundo vê em nós Cristo, a pessoa de Cristo em nós manifesta, vai contagiar o mundo. Mas se esses crentes aí, domingueiros, esses crentes aleluias, esses crentes, olha Deus aqui na frente e tal, etc., isso não significa nada. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele tem que quebrar, e Deus vai usar, conforme Lamentações, a dor. Ele vai nos machucar. Por que Deus faz isso? Hebreus 12, versículo 6, a palavra fala assim: porque Deus, Ele nos ama, o Pai corrige a quem ama. Se nós estamos em correção,
Nós não somos filhos, somos bastardos, como aqueles fariseus falavam, nós temos por pai Abraão. Jesus disse o seguinte, olha, não fique falando que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras. O que adianta ter um discurso bom, mas a nossa prática desmentem aquilo que nós professamos, irmão? Sabe o que isso significa? Precisamos ser salvos em nossa alma. Porque tem muitas pessoas que estão mais preocupadas com a opinião dos outros do que com o temor do Pai. Nós lemos hoje pela manhã aquele lindo texto de Oséias 6, que Ele nos revigorará o terceiro dia, nos dará a sua vida para vivermos diante dEle. Nós vivemos diante dEle. Para quem que você vai ter que prestar conta amanhã ou depois? Quando você fechar o envelope de madeira? Para o Senhor. Eclesiastes 2 fala que é para Ele que temos que prestar contas, e nós ficamos preocupados mais com medo da opinião dos outros do que com o Senhor. Uma alma tem que ser tratada. Veja aqui as circunstâncias que Deus usa para tratar da nossa alma. Abra lá em Tiago, capítulo 1, Tiago 1, diz assim, o versículo 21. Olha que interessante aqui, amados. Ele vai usar a palavra e vai usar também as circunstâncias. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A nossa alma, ela é acumulada de maldade. Nós somos cheios de maldade. É que nós maquiamos, nós mascaramos muito aquilo que nós somos. Sabia? Vai dizer que você é uma pessoa boa? Se você falar que é uma pessoa boa, você está iludido com você mesmo. Teu coração enganado iludiu, diz a palavra de Deus. Então, olha aqui. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra implantada no grego é enxertada. Enxertada, a qual é poderosa para salvar o que? O meu espírito? A vossa alma. Mas nós já não somos salvos em Cristo? Sim, no nosso espírito. Porque Tiago está escrevendo para quem? Olha Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo, meus irmãos, é para irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, teleus, maduros e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, você tem buscado a salvação da alma diante do Senhor? Às vezes nós não entendemos, porque parece que tanta coisa ruim acontece conosco. Nós somos filhos de Deus. Mas, irmãos, essas coisas que você pensa que é ruim, é o Senhor tratando com a sua alma. Gosto muito daquele versículo de Provérbios 3:6 que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. Hoje está ruim, está terrível, está doendo. Reconhece que isto vem do Senhor, porque na nossa vida nada mais acontece por acaso. O dia que a gente descobrir isso, o dia que você começar a sentir muitas dores, é o Senhor querendo tratar, salvar a sua alma. Então, queridos, e outra coisa, e a tribulação não vai estar além da capacidade de nós suportarmos. Ele conhece até onde Ele pode ir conosco. Então, essa palavra implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. E aí, Ele vai mostrar como. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quem ouve e não pratica, enganando-vos a vós mesmos. Está totalmente iludido, totalmente enganado. A tua alma está podre, está apodrecendo cada dia que passa. Agora Ele quer fazer uma obra na sua alma, santificar a sua alma. Ele já começou essa boa obra. Se você creu na sua inclusão ali no corpo de Cristo, na sua morte e ressurreição, Ele vai salvar a tua alma, você vai ser aperfeiçoado. Porque se você, queridos, se eu fizer uma pergunta aqui, não precisa levantar a mão, quem quer subir na primeira ressurreição? Mas agora, você quer ser maduro? Porque, queridos, Ele vai vir buscar primeiro os maduros.
Abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14. Texto que nós conhecemos, mas diz assim. Olha só. Apocalipse 14, versículo 14 e 15. Porque enquanto você não for um homem ou mulher maduro, você não vai subir. Enquanto a igreja não se tornar uma igreja madura, Jesus não vai voltar. Pedro fala, é para nós aguardar e apressar a volta dele. Agora nós nem aguardamos, nem apressamos, nós vivemos do jeito que a gente quer, vivemos por nós mesmos, pela vontade da alma, dos nossos pensamentos, nós somos os donos da verdade, não é assim? Nós somos as pessoas mais medíocres que tem na face da terra, com uma alma não tratada é exatamente isso. Agora veja aqui o versículo 14, a visão de João, as coisas que breve irão acontecer, ele diz assim, olha, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Para que será essa foice, né? Versículo 15 ele diz assim, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Está vendo? Irmãos, nós só seremos maduros, prontos para subir com o Senhor na primeira ressurreição, se nós formos maduros. Ah, mas eu sou filho de Deus, eu creio na minha morte e ressurreição com Cristo. Amém, você é filho. Mas se você não tiver alma tratada, você vai ficar na primeira vinda de Cristo. Porque você precisa ser aperfeiçoado. Muitos falam assim, mas eu não acredito que vai ter aí uma outra ressurreição. Vai ter sim, Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Vamos ler aqui, versículos 5 e 6. Meus irmãos, reinar com Cristo aqui é o contexto do milênio. Um dia, quando o Pai nos autorizar que a gente pregue aqui sobre o milênio, nós vamos pregar. Aí nós vamos começar um estudo 9 da manhã, vamos ver se a gente vai até as 3 horas da tarde. Vamos ficar sem comer, ouvindo a palavra para ver detalhes, para ver se nós amamos a palavra ou não, porque uma hora nós já ficamos com coceirinha aqui, tem que ir aqui, vamos no banheiro, é uma coisa, a gente não suporta ouvir a palavra. E como é que vai ser lá na glória? Está diante da palavra viva, o próprio Senhor Jesus. Olha só, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esses restantes dos mortos aqui são os filhos de Deus, que não tiveram suas almas tratadas. Eu não sei como é que vai ser o tratamento. Pode ser no milênio. E o ladrão da cruz? Quando e como que ele vai ser tratado? O ladrão da cruz, irmãos, eu tenho uma convicção muito pessoal aqui comigo, que ele foi tratado. Ele sofreu talvez umas grandes tribulações. Eu não encontrei ali murmuração nos lábios daquele ladrão da cruz. Ele murmurou antes, mas quando ele viu o evangelho e creu, o que foi que ele disse? Ele repreendeu o amigo dele. Meu amigo, você nem temos a Deus, estando em igual sentença? Nós, na verdade, merecemos isto, porque os nossos atos nos condenam, mas este nenhum mal fez. E virou para Jesus naquela linda oração e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que visão que ele teve. Jesus disse para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas qual foi a tribulação do ladrão? A mesma tribulação que o outro que não creu também passou. Quando foram falar para Pilatos: Pilatos, é bom a gente quebrar a perna daqueles 3 crucificados, porque está chegando a Páscoa, festa dos judeus, então é bom que eles morram antes. Pilatos, vai lá, pode quebrar. Imagina, eu creio que foi com uma marreta. Olhou para o primeiro ladrão, quebrou as pernas dele para que ele morresse, o outro também. Aquilo você acha que é pouco sofrimento? Você acha que é pouca provação? Chegou no Senhor Jesus, estava morto.
Aí abriram, ali saiu sangue e água. Água fala da purificação, da regeneração, e sangue fala da remissão. Os ossos deles não poderiam ser quebrados. Foi desconjuntado, como nós tratamos aqui domingo passado, analisando o Salmo 22 do Bom Pastor. Mas, queridos irmãos, deixa eu ler o versículo 6 aqui, Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Está vendo aqui? Que preciosidade. Mas, então, isso quer dizer que na primeira vinda de Cristo, não é aquela que Ele mesmo disse, que Pedro também fala que todo olho verá. Na segunda ressurreição, sim. Na primeira ressurreição, os maduros vai subir com Ele em silêncio, diz a palavra. Quando Jesus voltar, na segunda vinda, todo olho o verá, do ocidente ao oriente. Mas como é que nós sabemos disso? Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3,13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Quem são esses santos que vai voltar com Ele aqui? Aqueles que subiram na primeira ressurreição, que são os maduros. Esses vão descer, aí todo olho verá. Mas na primeira vinda dele, será como um ladrão da noite. E ladrão vem roubar o quê? O ladrão vem na tua casa para roubar a tua lata de lixo? Não. Vem roubar na tua casa as coisas preciosas, as joias preciosas. Irmãos, você entende porque Paulo escreveu assim? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Os maduros. Os maduros. Nós somos a preciosidade do Senhor. Somos aquela pérola perdida no campo, que Ele veio, nos encontrou, nos aperfeiçoou. Isso é maravilhoso, meus irmãos, precioso demais. Agora, Ele vai usar, irmãos, para nos amadurecer, tribulação. Vamos em Atos capítulo 14, verso 22. Nós conhecemos, hoje em dia as ministrações estão voltadas para a prosperidade, né? Você não vai ter problema, olha, você vem, você tem que trazer dinheiro para a igreja, que Deus vai te abençoar. Isso é um engano demoníaco. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. E aqui, Atos 14, verso 22, a palavra diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Irmãos, vem a tribulação que vier, permaneça firme na fé. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não é pouca tribulação, é muita tribulação. Estão me compreendendo, irmãos? Pela graça nós podemos crer no Senhor, mas a graça não para aí. Filipenses, eu vou citar mais o texto. Se eu for comentar muito aqui, nós vamos levar muito tempo. Eu quero terminar dentro do horário. Filipenses 1, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Presta atenção. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Você está me compreendendo, irmãos? Foi dado a mim e a você a graça, não somente de crer, mas de padecer. Porque neste mundo todo filho de Deus vai padecer. E este padecimento Deus fez com que todo tipo de sofrimento fosse transformado em bênção para nós, seus filhos. Isso é maravilhoso demais. 1 Pedro 4,12 ele escreve assim: amados,
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Muito pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Amados, que maravilha! Abrem 2 Coríntios capítulo 4. Hoje nós vamos... Eu esqueci as minhas anotações, é só Bíblia hoje. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Então não desanimem. 2 Coríntios 4, verso 16. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha o que a leve e momentânea tribulação produz para nós: eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, quando vier o sofrimento, vai doer, terrível, mas já que veio, vamos tomar um vinho juntos. Vinho é um símbolo da alegria, vamos nos alegrar, porque o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, que precioso é isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 18. A palavra, ela diz assim. Eu vou ler também aqui, irmãos, o verso 16 até o 18. Porque, irmãos, existe uma coisa chamada herança relacionada aos galardões. Nem todos vão receber galardões, só os maduros. Olha só, o versículo 16, que lindo que é. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Se você creu na obra da cruz, você é um filho. Ora, verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando vem um sofrimento, eu repreendo em nome de Jesus. Meu amigo, vai conhecer a palavra, vai conhecer o Senhor. Davi, ele escreve assim, no Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus mandamentos, os teus decretos. Agora olha o versículo 18. Aqui Paulo de novo ele particulariza, porque sofrimento talvez nós não gostamos. Por isso que ele fala assim: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória vindoura a ser revelada em nós. Irmãos, mas que lindo! Para mim, será que é para nós também, irmãos? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, neste mundo, Jesus disse, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, é na nossa perseverança que vamos ganhar as nossas almas. É no sofrimento, na labuta que a nossa alma é dura, Ele tem que quebrar a nossa alma, irmãos. Ou você quer ser um crente, um evangélico aí, mete a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja. Graça e paz, meus irmãos, que bom estar com vocês. Vai ser hipócrita assim, lá no inferno. Abra a sua Bíblia, por favor, junto comigo, em Lucas 21, verso 16. Olha o que Jesus está dizendo: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Agora, olha o 19.
é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que vamos salvar a nossa alma. Mas o contexto aqui é tribulação, é sofrimento, é entrega, é perseguição. Agora, quando você tiver uma alma tratada, for um homem ou mulher maduro, aí aquele texto que o Senhor falou vai funcionar em você. O dia que você entender essa palavra aqui, último texto, nós vamos orar. Mateus capítulo 5, vamos ler aqui o versículo 10, 11 e 12. Mateus 5, 10, 11 e 12. Diz assim a palavra: bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado significa muito mais do que feliz, profundamente feliz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, olha o versículo 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A tua reação diante disso aqui, quando as pessoas falam mal de você, é que vai medir o teu nível de maturidade espiritual. Se a tua alma é salva ou não. Isso aqui é muito legal, né? Olha só, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Você não tem que se justificar para homens, mas para o Senhor. Se você tiver uma alma tratada, se alguém falar mal de você, você tiver a capacidade de ligar para aquela pessoa e falar: olha, você esqueceu de falar algumas coisas a meu respeito, eu sou mais mal do que você pensa. Toma aqui mais um relatório a respeito de mim mesmo, pode falar. Aí diz assim o versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, não aqui na terra, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, vocês entenderam um pouquinho como é que Ele vai salvar nossa alma? Agora, nossa resposta ao tratamento dEle é que vai determinar se nós vamos avançar no Senhor ou não. Paulo, ele escreveu assim, lá em Filipenses 3: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Então, deixa as coisas para trás, vamos avançar olhando firmemente para Jesus. Às vezes, quando Deus envia um sofrimento, se você não estiver focado em Cristo, os sofrimentos, ao invés de trazer salvação para a tua alma, vai trazer amargura para você, vai trazer ressentimento para você, vai trazer tristeza, vai trazer desânimo, porque a diferença é perseverança. Quando nós não perseveramos, qual que é o antônimo de não perseverar? É desistir, desanimar, retroceder. Então, o Pai não vai ter prazer em nós. Mas graças ao Senhor, irmãos, Ele fez uma obra nos libertando do nosso pecado e Ele começou uma boa obra em nossa alma. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, salva-nos, as nossas almas. Pai, eu sei que o trabalho é muito dolorido, mas o Senhor precisa fazer essa cirurgia em nós, removendo essas coisas que nos apodrecem, tirando de nós o nosso egoísmo. Pai, nós temos uma tendência de fazer para prevalecer a nossa vontade, e Tu queres que nós estejamos fazendo tudo de acordo com a Tua vontade. Oh Pai, nós estamos tão distante disso, mas tem misericórdia de nós, Pai. Oh Pai Santo, abençoa essa semana. Nós sabemos que iremos ter tribulações, mas também sabemos que é o tratamento Teu em nossas vidas. Oh Pai, faz com que a Tua palavra frutifique em nossos corações. Aviva-nos pela Tua palavra. Desperta-nos pelo Teu Espírito. Obrigado pela obra da cruz e pelo caminho da cruz.
Nos dê uma semana, Pai, abençoada e guardados em Teu nome. Em nome de Cristo nós oramos.